Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí dar início a mais uma videoaula, mas antes de mais nada, se inscreve no canal, dá um like positivo, ativa o sininho para não perder nada, compartilha com os colegas, porque afinal de contas, esse compartilhamento de informações, de conhecimentos que nós estamos tendo aqui, tá, é importante para que nós continuemos. Não custa nada para você e vai valer muito para nós que fazemos o videozinho, tá? Hoje nós vamos falar sobre pedagogia de projetos, gente, na educação infantil. E o que é a pedagogia de projetos? Bom, o ponto inicial, ponto de partida da pedagogia de projetos é nada mais nada menos que a Escola Renovada. A Escola Renovada que foi uma metodologia de ensino da tendência pedagógica liberal. Tendências pedagógicas a gente vai ver numa outra videoaula, faço questão, inclusive estou escrevendo um livro sobre tendências pedagógicas, que é um tema muito bacana. Então a gente vai se aprofundar lá na aula de tendências pedagógicas, tá? Mas a escola renovada era uma escola que fazia duras críticas, era uma pedagogia que fazia duras críticas à pedagogia tradicional, que era o quê? Professor, aluno. O aluno fica lá de frente, lá olhando lá para o professor, e o professor só fala e o aluno só ouve. A escola renovada, ela veio para trazer uma educação mais significativa para o aluno, tá? Então diversos autores aí, incluindo diversos autores brasileiros, inclusive colocaram suas divergências de lado ali. Tinha muitos autores ali que pensavam diferentes. Por exemplo, se eu falar para você, ó, Vygotsky e Jean Piaget, né? Você pega lá no desenvolvimento da criança. O Vygotsky, ele defende que primeiro a criança socializa e a partir da socialização ela vai se desenvolver. O Piaget já defende o contrário. A criança só vai socializar a partir do momento que ela se desenvolver. Então são duas opiniões completamente contrárias, né? Então eles ali divergiam muito. No caso da Escola Renovada, muitos autores ali, que cada um tinha uma opinião diferente sobre um determinado assunto, mas eles colocaram tudo isso de lado para criar uma nova educação, uma educação mais significativa, uma educação que tivesse uma importância maior para o aluno e contribuísse mais. A partir disso, surgiu um movimento que recebeu o nome de Movimento dos Pioneiros da Educação. E esse Movimento dos Pioneiros da Educação, ele deu origem à nova escola, ou seja, a Escola Renovada. E a Escola Renovada, como foi dito, ela buscava uma aprendizagem mais significativa para o aluno. Então ela buscava o quê, pessoal? Ela tinha uma atenção voltada para os interesses e necessidades e contextos dos alunos. Então, assim, a participação do aluno ativamente no seu processo de ensino-aprendizagem. Então ela não queria que o aluno, por exemplo, sentasse e ficasse ouvindo, o aluno fica parado assim, né, vendo o professor. Não, o aluno tem que debater, ele tem que discutir, ele tem que perguntar, ele tem que questionar, senão ele não vai conseguir aprender. E a Escola Renovada buscava isso. Claro que tem seu pontinho negativo lá na Escola Renovada, que até depois vocês veem que tem duas ramificações, tem a Escola Renovada Diretiva e a Escola Renovada Não Diretiva, e isso é um assunto lá para tendências pedagógicas. Mas assim, a Escola Renovada ela tem o seu ponto negativo. Por quê? Porque ela queria tanto lutar contra a escola tradicional que ela pegou tudo que tinha na pedagogia tradicional, ela cortou tudo. E a pedagogia tradicional era muito conteudista, ela trabalhava muito com conteúdos. E a Escola Renovada foi lá e cortou o conteúdo por completo. E isso também não foi legal? Só um momento. Isso não foi legal, pessoal, porque o conteúdo ele é importante. E na Escola Renovada, eles falaram assim, não, a gente tem que buscar uma educação mais significativa para o aluno. O importante para o aluno é aprender. Mas não importava o quê, porque eles não se pegavam a conteúdos nenhum. Tá? Mas isso é uma outra conversa. Pois vocês vão ver que eles mesmo perceberam isso, e aí eles modificaram a pedagogia renovada para que ela também tivesse a questão dos conteúdos, não da forma como era antes, mas também tivesse. Tá? Ela também exigiu a reestruturação do espaço escolar. Essa questão da reestruturação do espaço escolar e das salas de aula, vamos ver isso de uma forma física. O que é essa reestruturação do espaço escolar? Gente, a gente precisa investir em quê? Em parques, a quadra poliesportiva, que hoje todas as escolas de fundamental têm, a quadra poliesportiva, e você tem diversos espaços para trabalhar com essas crianças. Questão da sala de aula tradicional, gente, as carteiras, uma enfileirada atrás da outra, os alunos todos virados para o professor, só o professor fala, só o aluno escuta, o aluno só escuta, o professor só fala. E hoje nós trabalhamos através do construtivismo, que é a interação social, gente, que é o que o aluno
voltado para o seu colega, vamos trabalhar em círculo, vamos colocar uma mesa de frente para outra, vamos fazer as crianças interagirem entre si, porque todas elas viradas, uma de frente para, tudo virado para o professor, as crianças viram robôs, elas ficam passivas, condicionadas, e isso não é legal. Então, assim, essa reestruturação da escola, do espaço da escola, essa reestruturação também da sala de aula, outra coisa muito bacana que a gente tem hoje na maioria das escolas, acredito que em todas, talvez uma ou outra não tenha, é um palco no pátio. Para quê? Mas para peças teatrais, não só para apresentações das crianças, para que a gente tenha aulas diferenciadas. Você não pode só estar dentro de uma sala de aula falando e falando e falando, tem que procurar novas formas a cada dia, para a criança estar sempre buscando mais interesse em aprender. Tá? Então, isso foi a reestruturação do espaço do espaço da escola e também da sala de aula. Mas tem outra reestruturação muito importante aí na pedagogia de projetos, que é o quê? Os novos formatos de ensino, gente. A gente não pode também ficar se apegando só quem tem mais de 40 anos vai lembrar da caminha suave, aquela cartilha, meu Deus do céu, perseguiu a gente por anos, né? Eu gosto muito do Harry Potter e eu costumo muito brincar assim, que Hogwarts foi fundada há 1000 anos, né? Então, há 1000 anos, os 4 fundadores de Hogwarts montaram todo o plano educacional da escola. E aí, 1000 anos depois, a gente ainda está aprendendo aquilo. Errado, pessoal, não pode ser feito dessa forma. Todo ano, a gente tem que fazer um novo plano de trabalho, um novo planejamento na escola. Por quê? Porque a gente tem que estar se readequando às transformações da comunidade escolar. Como eu mencionei lá no outro vídeo, a escola que eu trabalho, ela estava toda já redondinha, bonitinha ali, ó, caminhando, tudo bacana. Aí o que aconteceu? Tinha um sítio, uma fazendinha ali do lado, eles demoliram, ó, eles cortaram todas as árvores e levantaram prédios. E desses prédios, dentre as favelas que tem em Guarulhos, 5 comunidades de favelas foram para esses prédios. E quando chegou lá, qual que foi o problema? Foram 5 comunidades diferentes, com 5 culturas diferentes, e eles, no começo até eles brigavam muito entre si lá, e quando chegou na escola, são muitas religiões, com muitas novas crenças diferentes, e muitas culturas diferentes de todos os tipos. Então a escola vem aí, nos últimos anos, tentando se adequar a essa nova cultura. Tanto aquela comunidade teve que aprender a lidar com aquela comunidade local, como a comunidade local teve que aprender a lidar com os novos moradores que chegaram para ficar. Então a escola tem que estar se reestruturando. E dessa forma a gente tem que estar buscando aí o tempo todo novas formas de ensinar. A pedagogia de projetos ensina isso também. Tá? Essa pedagogia vai trabalhar com temas voltados para a realidade do aluno, então irá trabalhar com temas relacionados à vida comunitária. Também a resolução de problemas. Gente, projeto. Você não pode chegar lá, por exemplo, e falar assim, gente, nós vamos trabalhar com um projeto do coronavírus. Pronto. O professor não pode chegar a fazer isso. Ele tem que montar um projeto, chegar para os alunos e falar, pessoal, vamos montar um projeto? O que vocês gostariam de falar? Eu quero falar sobre os Vingadores. Não, isso aí não pode. Tem que ser coisas da nossa realidade aqui. O professor falar, não, vamos fazer um projeto da água, falar sobre a poluição da água. Olha, gente, porque o rio, quando ele está poluído, a gente não pode beber água, a gente não pode tomar um banho nele, a gente não pode usar aquela água. O aluno não vai entender nada, ele vai olhar para aquilo ali e vai falar, qual que é o significado disso? Mas se o professor falar assim, olha, aqui na rua de trás, aqui não tem um córrego lá, não tem um riozinho lá, nossa, ele é fedidinho, né? Ai, olha, vocês viram? Por que será que ele é fedido daquele jeito? Professor, porque jogam lixo. Professor, porque a água está poluída. Professor. Então, a partir desse interesse da criança, a gente vai conseguir montar um projeto. Porque a criança, toda vez que ela passar naquele rio, ela vai lembrar do projeto dela da escola. E toda vez que você estiver trabalhando com ela, com o projeto, ela vai ter aquela visão do rio. O riozinho ali do bairro. Então você não vai falar de um rio qualquer para ela, do rio Tietê. Gente, muitas vezes as crianças das nossas comunidades, pode ser às vezes crianças que o pai nunca levou ela para São Paulo, por exemplo. A vidinha dela é ali, ó, é uma comunidade carente, então ela nunca saiu dali. Como é que você vai falar do rio Tietê? Ela nem sabe o que é rio Tietê, gente. Sabe? Então você tem que trabalhar com coisas ali, com a realidade local dela. Então, quando você vai falar de rio, você tem que falar daquele rio pertinho da casa dela. Então ela vai fazer essa associação. Olha, nós vamos falar agora de segurança no trânsito.
Então você vai pegar uma avenida ali no bairro, uma avenida, a minha escola fica na avenida principal do bairro onde eu dou aula. Então assim, você vai pegar aquela avenida principal que tem ali e falar, olha, vocês têm que atravessar na faixa, vocês têm que esperar o farol fechar tal. Você não pode chegar e falar assim, olha, porque lá na Marginal Tietê, lá na... Você não pode falar de avenidas lá, Avenida Tiradentes lá em São Paulo, né? Não, você não pode falar daquilo. Você tem que falar do bairro. Então, quando a criança fala assim, ah, olha, Avenida Fulana de Tal, ah, essa avenida aqui da frente da escola, olha. Então, aquilo vai fazer sentido. Qualquer projeto que você vá trabalhar, o tema. Primeiro, é legal você debater o tema com o aluno, deixar ele escolher o tema, porque quando ele escolhe, ele sente que é uma coisa que ele quer fazer. Quando o professor já leva o tema pronto, muitas vezes para o aluno não é significativo, porque ele tem que fazer uma tarefa. E quando o aluno escolhe o tema, aquilo deixa de ser uma tarefa e passa a ser uma coisa pessoal para ele. Então, essa questão de trabalhar com a realidade local é muito importante, mas também fazer o planejamento, desde o planejamento do projeto, com a participação dos alunos. Auxiliar a criança no seu desenvolvimento integral por meio da pesquisa, debate e solução de problemas. Pessoal, nós trabalhamos com construtivismo na escola. E o construtivismo ele prega o seguinte: você não pode ficar assim, esse aluno só sabe contar até 6, então eu não posso dar continha com o número 7. Não, pessoal, no construtivismo você tem que instigar o aluno. Ah, ele sabe até o 6, então agora eu vou dar o 7. Ele não vai saber fazer. Ele vai errar. E o erro, nesse caso, ele se torna o quê? Uma virtude. Ele deixa de ser uma punição, ele se torna uma virtude, né? A criança ela não vai saber fazer, e aí você vai ensinar para ela, ela vai, puxa, se eu tomar esse caminho, eu vou errar de novo, então eu tenho que buscar outro caminho. Aí ela erra o segundo, aí ela vai buscar um outro caminho. Então, você sempre tem que instigar a criança a raciocinar, a pensar, a buscar uma solução de algum problema através da pesquisa, através do diálogo com o colega. Tá? Então, essa instigação, assim, essa provocação que o professor tem que causar na criança para que ela busque aí, sempre a criticidade através da pesquisa, para que ela aprenda a resolver os problemas. Então, você não pode só ficar dando coisinha bonitinha ali que você sabe que o aluno vai saber, para que ele se sinta bem com ele mesmo. Tá? John Dewey, ele auxilia na realização de projetos e ele criou 4 passos, né, que é um autor americano muito conceituado. Decidir o propósito, você precisa primeiramente decidir o propósito do projeto. Tá? Qual que é a relevância desse projeto para a sua comunidade, qual que é a relevância dele para a criança. Hoje você vai fazer um projeto sobre o coronavírus, qual que é a relevância? Saber o problema que a gente enfrentou? Não. Você vai falar do coronavírus na escola para a criança saber todo esse mal que a gente passou e que ele ainda pode estar presente, que ele ainda pode voltar, né? E outras coisas que podem surgir. Então, tem uma piada que as pessoas contam que não tem como não rir. Você pega a saga De Volta para o Futuro, que o Marty McFly viajava 30 anos para o ano de 2015, os carros voavam, toda aquela coisa, e aí você tem uma piada que o pessoal fala assim, olha, eu não só descobri que em 2015 os carros não voavam, como 5 anos depois, eu descobri que a maior descoberta da humanidade foi aprender a lavar as mãos. Ou seja, a gente teve que se pegar em coisas que a gente já devia fazer há muito tempo, que era o que, por exemplo, hoje a gente vai no mercado, minha esposa e eu, a gente vai no mercado lá, e o que a gente faz? Chega em casa, desembala os alimentos, lava tudo antes de pôr na geladeira, pega a latinha de refrigerante, de outra bebida, ou garrafas, lava antes de colocar na geladeira, uma coisa que já era para fazer a vida toda. E a gente está aprendendo a fazer isso agora. Por quê? Porque de medo da doença. Mas isso não é uma questão de medo, é uma questão de gente. Você está no mercado lá, você cata uma garrafa, uma latinha, quantas pessoas colocaram a mão naquilo? Você chega em casa, você põe aquilo na geladeira. Então, coisas básicas que eu não tenho vergonha de falar, porque todo mundo faz isso. Então, assim, hoje nós estamos aprendendo coisas básicas que nós deveríamos estar fazendo a vida toda. Então, para a criança hoje, se você fizer um projeto sobre coronavírus, não é falar sobre uma doença que passou e levou milhões de pessoas, a vida de milhões de pessoas. Não basta apenas isso. É mostrar o quanto essa doença nos ensinou também. Através do quê? Através dos grandes males, através do medo, do temor. Né? A gente aprendeu a viver com consciência.
Então isso é importante, a relevância do projeto, independente do tema que você vai trabalhar. Não adianta só, vamos trabalhar que o cigarro faz mal para a saúde. Mas a criança não fuma. Ah, mas o pai dela fuma. Então, muitas vezes ela tem um pai, olha só como é importante, lá na função social da escola, a aula que a gente fez. Muitas vezes a criança tem um pai, você às vezes tem que conhecer a realidade do aluno, porque muitas vezes ele tem um pai agressivo, que bebe, que às vezes usa até uma droga, e é um pai, se torna uma pessoa agressiva, e aí a criança chega em casa, papai, eu estou fazendo projeto na escola, olha, não pode fumar, papai, o senhor não pode fumar. E às vezes o pai vai lá e abre a mão e dá um tapa na criança, gente, a criança está fazendo bem para ele, e ele está retribuindo com um tapa, porque ele acha que ele não tem que aprender com o filho, e o filho não tem que chamar a atenção dele. Então até isso a gente tem que... Você vai fazer um projeto de não fume para uma criança? Não, a criança não fuma, isso aí o pai dela que vai ter que se virar lá. O que você vai fazer? Coisas que a criança possa desenvolver, perdão. A criança pode se desenvolver. Por exemplo, questão da poluição da água, questão do coronavírus, uma questão de uma alimentação saudável, aprender a comer verdura, aprender a comer legumes, coisas que ela vai executar na vida dela. Tá? Então o projeto ele tem que ter um propósito, senão ele não faz sentido algum. A construção de um plano de trabalho para a realização. Gente, não adianta você criar um projeto maravilhoso e não ter condições de executá-lo. Tá? Então, olha, vamos criar um projeto horta. A gente vai construir plantar nossas próprias hortaliças, verduras, legumes. A escola tem um espaço físico para isso? Não, a escola não tem um espaço com terra para a gente montar uma horta. Gente, você tem que ter condições de executar esse projeto. Não adianta você, olha, vamos fazer um projeto cineminha na escola. Tem uma câmera de vídeo na escola? Não. Olha, tem uma sala escura que você possa montar o vídeo? Não. Perdão, sala escura não, uma sala clara? Não. Tem uma sala escura onde você possa reproduzir esse vídeo depois? Não. Tem algum equipamento de audiovisual que você possa trabalhar, fazer um efeito de fundo? Não. Então você não vai montar um projeto desses. Tá? Então o projeto você tem que ter uma base, então você tem que ter um planejamento de como você vai desenvolver esse projeto do início até o fim. Para que você não comece um projeto fantástico e depois você tem que abandonar esse projeto porque simplesmente você não tem condições de nenhuma forma, ferramentas ou qualquer outro tipo de condição de concluí-lo. Tá? A execução do projeto, também já falei agora, e julgar o que foi executado. O que é o julgamento, gente? É a avaliação. Foi positivo a execução do projeto? A avaliação não é falar assim, aquele aluno conseguiu, aquele outro não conseguiu. Não. A avaliação, foi positivo o andamento desse projeto? Os alunos conseguiram aprender alguma coisa? A comunidade local conseguiu... a gente conseguiu atingir a comunidade através da participação, através da criança. Então, John Dewey, ele defendia essas 4 teses. Decidir o propósito do projeto, a construção de um plano de trabalho, execução e a avaliação do projeto. São coisas importantíssimas para você saber antes de iniciá-lo. Por que trabalhar com projetos? Porque durante todo o século XX, a escola ela se manteve num sistema tradicional, que era um sistema que causou muita repetência, muito abandono. Muitas pessoas ali diziam assim, eu não nasci para os estudos. Todos nasceram para os estudos. A forma muitas vezes passava coisas de forma que ninguém entendia. Gente, nós temos diversos filmes aí que falam, um deles maravilhoso, é um filme com a Hilary Swank chamado Escritores da Liberdade, baseado em fatos reais. Gente, muitos professores que criticaram a professora nova que chegou ali na escola, tal. Nós temos também um filme chamado Vem Dançar, com Antônio Bandeiras, que ele também fala a mesma temática ali. Professores que não querem fazer nada, estão cansados, eles estão vencidos pela marginalização dos alunos, estão vencidos por tudo. E eles, de repente, chega um professor novo, uma ideia nova, começa a falar a linguagem dos alunos, a coisa começa a fluir, e o pior, os professores que já estavam ali, que não queriam fazer nada, além de não fazer nada, além de não ajudar, ainda criticam o professor que está fazendo. Então, gente, a pedagogia de projeto é muito importante porque nós pegamos uma pedagogia onde muita gente fracassava por causa do formato dela.
E aí hoje nós criamos a pedagogia de projetos, por exemplo, onde você desperta o interesse numa pessoa, porque ela vai ter que trabalhar com colagem, ela vai ter que trabalhar com pintura, ela vai trabalhar com pesquisa, muitas vezes ela vai ter que entrevistar os comerciantes do bairro dela, perguntar um pouco deles, como é que ele chegou ali e tal. Então isso, gente, desperta o interesse no aluno, por isso é tão importante a pedagogia de projetos, por isso tá aqui respondida a pergunta, por que trabalhar com projetos, tá? Para que você evite essa marginalização da educação. E marginalização, gente, as pessoas confundem com bandido, né? Marginal, assim, coisa de bandido. Não, marginalização é margem, né? Você é jogado à margem. Quando você está no centro ali, o aluno está no centro, é que nós estamos focando a educação nele. Quando o aluno está marginalizado, ele está à margem da educação. A gente está deixando o aluno de lado e trabalhando, focando em outros interesses, que não é o correto. Então, quando usar o termo marginalização, o pessoal tem muito aquela coisa de ligar marginalização com marginal, com bandidagem. Não, marginalização é deixar o aluno à margem, de lado. Tá? Existe hoje uma crise na escola onde existe uma aprendizagem pouco significativa para o aluno e para o seu desenvolvimento na sociedade, que é isso que a gente acabou de falar aqui. Tá? Vocês veem que é tudo muito ligado, assim, parece até que a aula fica repetitiva, mas não é. Os tópicos vão ligando um no outro, tá? Hoje vivemos em uma sociedade globalizada, logo se tornam necessários novos métodos de ensino e novos conteúdos. O que é uma sociedade globalizada, gente? É quando você junta muitas culturas num lugar só. Ou quando você, por exemplo, a globalização, você abre ali um leque. Por exemplo, antigamente você ia estudar, aí pega lá o professor de matemática, o professor de português, o professor de história, o professor de geografia, e por aí vai, né? E cada professor ensinava a sua matéria de forma unilateral ali. Cada um tinha unidisciplinar, né? Vamos inventar uma palavra, unidisciplinar. Então, cada professor trabalhava de forma fechada a sua matéria. Então o aluno estava ali na matemática, já era um sacrifício, ele quase dormindo ali na aula, acabava a aula de matemática, ufa, aí vem de português com um assunto completamente diferente. Hoje nós estamos tentando trabalhar a interdisciplinaridade, nós estamos trabalhando aí a transversalidade nas matérias, que é o quê? Vamos pegar um tema legal? Meio ambiente. Aliás, vamos trabalhar o coronavírus, que é o tema do momento. Você pega lá o coronavírus. Matemática, como que eu vou trabalhar? Matemática, coronavírus. Ou o contrário. Gente, coronavírus. Número de pessoas infectadas, número de mortes, a velocidade com que esse vírus se propaga. Tá? Então o professor de matemática, ele vai buscar números na questão do coronavírus, e a partir disso ele vai aplicar fórmulas, as coisas que ele precisa fazer, mas a partir dessa temática atual. Depois disso, acaba a aula de matemática, vem o quê? Vem a aula de português. A aula de português vai trabalhar o quê? Textos sobre o coronavírus. Aí ali vai trabalhar a interpretação de texto, vai trabalhar a sílaba, vai trabalhar tudo que você precisa trabalhar de português. Aí entra o professor de história. Coronavírus. Mas peguei você. História, coronavírus. História é coisa velha. O coronavírus é atual. Primeiramente, a história ela pode tratar da história atual. E também o coronavírus, vocês vão descobrir por que ele é chamado novo Covid, novo coronavírus, porque já teve o coronavírus, gente. E o coronavírus, ele é também, como que a gente fala, relacionado ao SARS que a gente passou, H1N1 que a gente passou aí 11 anos atrás, gripe espanhola, peste negra, gripe asiática, gripe suína. Aliás, a gripe asiática e a suína acho que é a mesma. Então, assim, a história ela vai trabalhar com isso. Dentro disso, a gente vai inserir lá capitanias hereditárias, período feudal, tudo que o professor tem que ensinar, mas ele também vai colocar essa questão do coronavírus. Saiu história. Tem mais alguma aula hoje? Tem aula de geografia. Como é que a gente vai trabalhar? Como que o coronavírus se espalhou tão fácil assim da China, aí veio para todos os países da Europa, depois veio para os países da América e tal. Gente, olha que bacana. Todos os professores trabalham o mesmo tema, cada um dentro da sua disciplina. O aluno vai ficar de saco cheio? Talvez ele fique um pouco cansado, mas a questão é,
A linha de raciocínio dele está focada no corona. Quando o professor de matemática sai, entra de português, fala do corona, ele já está focado naquele assunto. Quando o professor de português sai, entra de história, ele já está focado naquele assunto. Então os professores trabalhando uma mesma temática, assim, ó, um em relação com o outro, tal, gente, facilita muito o aprendizado do aluno. Essa parceria é muito importante. Novos paradigmas da ciência. Desafio: superar o paradigma disciplinar a partir da interdisciplinaridade, que foi o que nós acabamos de falar aqui, gente. Interdisciplinaridade, os professores se relacionando entre si, trocando informações, procurando trabalhar em conjunto, para que um não trabalhe em uma matéria, um tema na matéria, o outro professor está trabalhando outro tema e o aluno misture tudo. Não, procurar trabalhar interdisciplinaridade, os professores se unindo num único tema, cada um trabalhando a sua linguagem dentro de um único tema, e dessa forma a gente consegue sim uma educação mais significativa, mais fácil, uma metodologia mais fácil do aluno captar também. Superar a ideia de verdade absoluta para conviver com as incertezas e com situações problemas. Gente, o que é isso? Quer dizer assim, o aluno, ele na escola tradicional, ele focava muito na inteligência do professor. O professor falou, tá falado, o professor sabe. Não, gente, tem que deixar esse negócio de verdade absoluta. O professor tá ali, gente, para ajudar o aluno, para aprender com o aluno. E quando você pega e coloca essa situação de que o professor falou e tá falado, você faz com que o aluno aceite tudo de forma passiva. E não, ele tem que aprender a lidar com as incertezas. Ah, mas o professor falou, mas eu vi outra coisa, alguém comentou outra coisa. Ah, mas se o professor tá certo, você só vai saber se você questionar. Professor, mas eu vi não sei o quê. Aí o professor vai falar, não, mas isso aí, assim, assim. Ou o professor vai falar, será? Ó, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar, na próxima aula você me cobra que a gente vai fazer junto. E essa interação é legal, gente, tá? Então nós precisamos quebrar esse paradigma de que o professor sabe tudo e o aluno tem que confiar plenamente na sua palavra. Não é que o aluno não pode confiar no professor, mas ele não pode aceitar tudo de forma passiva, tá? Outro fundamento do porquê trabalhar com projetos é a nova concepção de aprendizagem. Pessoal, a gente vai continuar isso daqui a pouco, essa aulinha aqui já deu tempinho, o ideal é a gente ter uma meia horinha de aula, então a gente vai continuar isso no próximo vídeo, tá bom? Beijo aí, até a próxima, pessoal, até o próximo vídeo.